Presente no Ganão Restaurante, Américo José, sócio-diretor da Xerto, consultoria especializada na área de franquia, uma das pioneiras, acredito que é a pioneira do setor. E franquia hoje é um dos segmentos mais acessados pelos empreendedores. Tem uma inteligência, tem seu conhecimento próprio, tem sua cultura própria. E cada vez, inclusive, existem mais empreendedores multifranquias, com vários segmentos nesse setor várias marcas nesse setor de alimentação. Américo, eu queria que você fizesse um primeiro comentário a respeito, não sei se é impressão minha, mas assim, o volume de franquias jovens que tem surgido no mercado. Até uns anos atrás era difícil uma marca nova encontrar uma janela para ter visibilidade. E agora parece que o pessoal está criativo. É isso aí, Sérgio. O número de franquias hoje eles vem crescendo muito em função do profissionalismo que nós temos no mercado. No passado, as grandes marcas, praticamente, que eram bem estruturadas, tudo era muito mais fácil para elas, né, montarem o projeto de franquia. Hoje, uma marca sem tanta expressão, mas bem organizada, ela tem muita possibilidade de crescer dentro desse mercado. Então, várias marcas vêm acontecendo, o mercado é um mercado em crescimento, mesmo no período que a gente olhava para a nossa economia, que ela era negativa, com PIB negativo, o mercado de franquia ele já vinha crescendo, ele já vinha batendo aí na casa de 8%. Hoje nós estamos falando de um crescimento aí de praticamente 7 e pouco por cento, que é a previsão de crescimento para 2019. Quer dizer, a franquia virou, digamos, um investimento, tem uma certa salvaguarda, conseguiu, de alguma maneira, mesmo em turbulências da economia, com alguns quadros recessivos, conseguiu se manter à tona. Isso, a franquia ela conseguiu se manter à tona, principalmente por quê? Porque é uma ideia compartilhada. Então, tudo aquilo, né? Por que uma das coisas da franquia que dá certo? Porque é o compartilhamento. Muita gente fala hoje de uma expressão que virou até moda, rede colaborativa, né? Mas a franquia já era uma rede colaborativa. Se nós olharmos bem, a franquia, ela é uma rede colaborativa. Por quê? Um cria, desenvolve e o outro executa. Então, essa combinação, ela é mágica. Essa combinação, quando bem feita, ela é mágica. Quando você tem um produto bem formatado, um produto onde você consegue definir claramente qual é o objetivo dele, qual é o segmento que você vai estar, você multiplica ele. Certo. E como é que você vê, assim, para quem quer empreender e digamos assim, existe um perfil de comportamento do empreendedor que deriva que melhor é uma franquia A ou B para ele, digamos assim. Às vezes ele quer um investimento, digamos, mais seguro, um investimento com menos mudanças, talvez uma franquia mais clássica, uma franquia madura seja melhor do que uma franquia jovem? Tudo vai depender do volume e do perfil do investidor, ou melhor, o perfil do franqueado. Certo. Por quê? Eu primeiro tenho que analisar, antes de investir numa franquia, eu tenho que pensar o seguinte: eu que vou trabalhar nessa franquia, eu que vou ficar com o bico no balcão, eu que vou tocar a operação, ok, então eu tenho que me preparar para ser gestor. Eu tenho que me preparar para seguir ordem, eu tenho que me preparar para ser empreendedor dentro do negócio. Agora, se você está procurando uma franquia, que você quer ser o investidor dessa franquia, você não vai operar, você só quer fazer o investimento e vai colocar pessoas para operar, aí você vai analisar o segmento do mercado, você vai fazer uma avaliação de qual segmento que você está acostumado a investir, ou que você vai correr o menor risco, ou aquele que você fala, não, esse daqui eu vou apostar nele. Certo. E, ao mesmo tempo, dentro dessa diversificação de perfis de franquia que o mercado tem hoje, você vê espaço também, porque antigamente as franquias vinham do Rio de Janeiro, aí São Paulo, mas tem se percebido também franquias que têm nascido regionalmente. Sim. Essa é uma tendência, assim, principalmente na área de alimentação, em que, digamos assim, as pessoas querem novas experiências? Sua pergunta é bem interessante. Acho que hoje, né, esse domínio de São Paulo e Rio, ele vem diminuindo, onde o interior de São Paulo vem ganhando força, o interior de outros estados, o Nordeste vem ganhando força, né? O Sul vem ganhando força. Hoje você tem aí o seu estado, o Rio Grande do Sul, desenvolvendo muita coisa, muitos projetos sobre franquia. O que nos chama a atenção... Mais recente, eu acho que faz uns 2, 3 anos que andou crescendo, foi o Croações. Croações, que hoje faz parte de um grupo, Alipar, né? Isso, ele faz parte de um grupo e foi uma franquia que nasceu, né, num lugar ali pequeno, cuidando ali do seu dia a dia. Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com eles, né? Então, Croações é um dos exemplos. Você tem vários outros exemplos aí de franquias que vieram do Rio Grande do Sul e estão presentes aí no mercado.
Então, quando você olha hoje, qual é a grande preocupação? É você estar estruturado. Você estando estruturado em qualquer lugar do Brasil, você começa o movimento. Por exemplo, tem uma franquia do Rio Grande do Sul chamada De Feira, né? Que é alimentação. E ele está se expandindo, ele está começando a querer entrar aqui dentro de São Paulo. Agora, o que nós recomendamos, né? O que nós recomendamos é que você crie uma unidade aqui dentro de São Paulo. Que você crie uma unidade aqui dentro de São Paulo, por quê? Porque você passa a ter uma visibilidade maior. Quando você cria a unidade dentro de São Paulo, é mais fácil para você apresentar. Tem um fluxo de acontecimentos comerciais isso aí, favoráveis. Além disso, por exemplo, se você tem um candidato, por exemplo, eu vou falar de uma marca que é uma marca chamada Atixá. É uma marca que estava lá no Rio Grande do Sul. E estava com dificuldade para expandir essa marca aqui para dentro de São Paulo. Nacionalizar a marca. Eles colocaram dentro de São Paulo uma unidade e começaram a crescer. E assim com vários outros casos, várias outras marcas. Então, a questão hoje da franquia, o amadurecimento do segmento, né, o amadurecimento do segmento permite que outras marcas, mesmo em lugares mais distantes dos grandes centros, consigam, né, o seu desenvolvimento. E eu tenho percebido também, queria que você desse a opinião, que muitos investidores também têm procurado gerar valor, digamos, com as franquias. Ele tem 5 franquias de alimentação numa determinada marca, ele vai crescendo, começou com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, aí daqui a pouco ele vende essas franquias fazendo um bom dinheiro, né? Sim. Hoje você tem uma figura no mercado que é o multifranqueador. Esse multifranqueador, ele passa a ter várias unidades. Ele tem 5 unidades de uma, 10 de outra. Ele virou um operador. Que no passado né? No passado, algumas marcas não aceitavam muito. Falavam assim, poxa, mas como é que o sujeito vai ter 10 unidades, 5 unidades minhas? Ele vai virar dono. Sim. Ele vai crescer e vai virar ele o próprio dono do negócio. Mas hoje se descobriu que não é assim. Né? Hoje se descobriu que você pode ter um parceiro no mercado, você pode ter um multifranqueador, uma pessoa séria que sabe operar e sabe obter resultados através da operação. Então, o multifranqueado hoje, qual é a grande vantagem? Ele vira um parceiro teu. Agora, por que isso acontece? Porque ficou muito claro, Sérgio, a definição dos papéis. A definição dos papéis. Então, você tem, de um lado, o franqueador, que tem a responsabilidade, né, de cuidar do produto, cuidar do marketing, cuidar do desenvolvimento. E você tem do outro lado o franqueado. Qual é o papel dele? Vender, fazer as coisas acontecerem. Então, a partir do momento que ficou definido o papel das partes, ficou muito mais fácil você ter 1, 2, 3, 4, 5 operações. Aí nós estamos falando do multifranqueado. Isso. E o multifranqueador, porque o sujeito lançou uma marca, ele ganhou habilidades como franqueador. Isso. E ele tem, enfim, domínio, expertise sobre treinamento, sobre o marketing, sobre todos esses processos. Certo. E aí ele tem a segunda marca dele, tem a terceira marca dele, tem a quarta marca dele, como o próprio caso da Alipar. Sim, né? sim. Isso também é uma tendência, quer dizer, ele conseguiu um fluxo de implantação de negócios e ele reproduz com outras marcas? Sim, é uma tendência. Reduz risco. Reduz risco, ele já tem uma estrutura, por exemplo, muitas vezes ele tem uma estrutura comercial, ele tem uma estrutura de vendas pronta e ele começa a agregar outras marcas dentro do negócio dele. O que é importante, tanto por um lado quanto do outro, é saber fazer a gestão. Né? É não começar a tirar dinheiro bom de um lado para colocar no negócio do outro, porque aí ele acaba prejudicando o grupo todo. Então é fazer isso com inteligência, fazer isso estudando. E como é que você vê essa questão também, já que hoje o setor de serviço de alimentação é o setor porta de entrada de, segundo dizem, né? Quase 40% do empreendedorismo do Brasil. Certo. E você tem uma pulverização enorme. Então, diante disso, eu tenho percebido também assim, o barateamento de franquias mais baratas, franquias menores, franquias móveis, certo. Até da Bike Food. Né? Isso. Era Food Truck, Bike Food, né? Agora tem até outros modelos aí. Com uma maneira, talvez, digamos assim, que se aproxime, tem um comércio ambulante que ocupa uma parte dessa oferta de alimentação, certo, de maneira certo. móvel, ocasional, né? E de repente começa a surgir um pouquinho acima ali, um negocinho um pouco mais estruturado, até marmitarias. Certo. Né? Recentemente, a gente até divulgou aqui um boletim do Sebrae, que falava em 160 mil marmitarias registradas. Não estou falando das informais, certo. as registradas, né? Então, de repente, as franquias também me parece que
cedo ou tarde vão ficar de olho nesse mercado da franquia mais barata. Eu acho que já até está, É. né, de olho, só que com uma diferença, né? Normalmente é o modelo de negócio. Então, muitas vezes você tem, por exemplo, uma Oakberry, né, que é de açaí. Ele tem um modelo de negócio que é uma loja grande, né, que você tem instalada, tudo mais, e você tem um modelo melhor. Você tem um modelo de quiosque que vai acabar acontecendo. Então, muitas vezes você tem essas franquias mais baratas, mas baseada de uma estrutura já existente. E aí eles vão criando outras formas de fazer o produto deles chegar até a ponta. Para encerrar, Américo, a questão de também não basta comprar uma franquia boa, né? Uma franquia de sucesso, madura, que vai te dar, né, um resultado bom. Certo. Se você também não consegue levar uma boa gestão. É isso aí. Eu acho que a gestão, eu acho que o empresário, né? Você quando vira, é diferente, vamos falar o seguinte, é diferente você ser empreendedor e você ser empresário. O empreendedor, ele vai criar um negócio. Ele vai criar, ele vai ter a iniciativa, ele vai ter aquela pegada, ele vai ter motivação, ele vai ter vontade, ele vai ter desejo, ele vai atrás. Aconteceu. E agora você tem que virar empresário. Virar empresário é fazer gestão. Então, se você pensa tanto em querer ser franqueador como querer ser franqueado, você vai ter que fazer gestão. E fazer gestão é você cuidar de pessoas, você cuidar de marketing e vendas e você cuidar de finanças. É você entender que a sua empresa não é fazer somente aquilo que a gente gosta, mas fazer aquilo que é preciso ser feito. Então, muitas vezes, você tem que ter um projeto muito bem desenhado, você tem que ter um plano de negócio, você tem que analisar que você vai sair do ponto A para chegar no ponto B. E esse caminho tem que ser desenhado como você vai fazer isso. Você tem que ter processos muito bem definidos, porque não é só a vontade. A vontade, ela te abre as portas. A vontade, ela te coloca na marca do pênalti. Mas para chutar um pênalti, você tem que ter preparo. Você tem que ter perna, você tem que saber o ângulo, você tem que estudar o goleiro, você tem que fazer tudo isso para fazer o gol. Porque não é só chegar e chutar. Não é isso? É chegar, chutar e fazer o gol. Então, hoje, para ser franqueado ou para ser franqueador, você precisa ter organização, ter processos muito bem definidos. Muito obrigado pela participação aqui do Américo José, sócio-diretor da Xerto, consultoria especializada na área de franquias, segmento muito próspero e cada vez mais, principalmente na área de alimentação, para multiempreendedores. É isso aí. Eu acho que o Grupo Xerto está no mercado há mais de 30 anos, né? Faça um contato com a gente, www.xerto.com.br. Aparecendo aqui no rodapé do vídeo. Ok? Tá? E qualquer coisa, me procure. Fala, Américo, eu assisti, né, a sua entrevista e quero falar mais sobre esse tema.